Shalom, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais essa aula sobre os evangelhos. Hoje nós já vamos começar a entrar na fase adulta, da vida de Jesus. Ainda não vamos falar de Jesus, mas vamos começar a falar sobre o ministério de João Batista, que é o que antecede Jesus, Então a gente vai falar hoje sobre o surgimento de João Batista. Nosso texto hoje está dividido entre Mateus 3, de 1 a 6, Marcos 1, de 1 a 6, Lucas 3, de 1 a 6, e João 1, de 6 a 8. Lembrando que esse texto que eu vou ler aqui para vocês é um texto unificado que está aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem baixar aí. E o texto diz o seguinte: Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da região de Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene, e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias o Batista, no deserto da Judéia. Ele veio como testemunha, para testemunhar da luz, para que todos os homens pudessem crer através dele. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. João percorreu toda a região ao redor do Jordão, no deserto, e pregava a imersão de arrependimento para a remissão dos pecados, dizendo: Arrependam-se, porque o reinado do céu aproximou-se. Como está escrito nos profetas: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Porque este é o anunciado, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto: Prepare o caminho do Senhor, torne planos os seus caminhos. Todo vale se encherá, e todo monte e colina será reduzido. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Este João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de couro em sua cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Iam a ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram imergidos em água por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Bem, então vemos aqui que da aula anterior para essa se passou um tempo considerável aí, Mais ou menos uns 17 anos se passaram desde a situação de Jesus com 12 anos no templo até esse início aqui. E o começo da nossa leitura é o trecho de Lucas, o começo do Evangelho de Lucas, do capítulo 3 do Evangelho de Lucas, onde ele determina o tempo em que João Batista apareceu. Essa é mais uma prova de que Lucas não está escrevendo loucura aqui, Ele não está simplesmente inventando uma história. Ele tenta situar o máximo possível para o seu leitor, que nesse caso somos nós, quando foi que isso aconteceu. E eu vou começar falando aqui para vocês sobre a informação que ele fala aqui sobre Tibério César. Ele diz que isso aconteceu no 15º ano do reinado de Tibério César. Foi quando João Batista apareceu, de fato, pregando o arrependimento e batizando as pessoas. Então, esse 15º ano é relativamente fácil da gente determinar, porque a gente tem mais ou menos a ideia de quando Tibério César começou a reinar. Lembrando, A gente está falando aqui de Império Romano, então, a partir de um determinado momento, inclusive antes de Cristo, os senadores, enfim, os líderes de Roma acabaram transformando um deles em imperador. Então, a partir de então, esses homens foram se sucedendo, na maioria das vezes porque um matava o outro para tomar o poder, mas eles eram chamados, inclusive, de César, Então, Tibério é o nome do cara, César é o título que foi dado a ele. Então, Tibério César começou a reinar mais ou menos no fim do ano 14 da nossa era. A gente tem, inclusive, essas informações aí na internet, muito fácil da gente conseguir, informações históricas. Então, mais ou menos ali pelo mês de setembro, por ali, do ano 14 da era cristã, então Tibério se tornou imperador. Então, o 14º ano do seu reinado, do seu império, da sua posição como imperador, seria mais ou menos o ano 28. Eu digo mais ou menos porque antigamente as contagens dos anos, dos reis, dos imperadores, eles não eram contados como a gente faz hoje. A gente faz uma coisa muito precisa, Então, se a gente diz assim, não, ele começou a reinar em setembro, então significa que em setembro do ano seguinte se completou um ano.
mas o pessoal geralmente não fazia assim. Eles consideravam ou um pedaço daquele ano como o ano inteiro, ou eles consideravam o próximo ano como sendo o primeiro ano, né? Então a gente tem aqui uma possibilidade entre o ano 27 e o ano 29 para essa data, né, do início do ministério de João Batista. O interessante é que, como João Batista e Jesus têm uma diferença de idade de apenas 6 meses, e também costuma-se pensar que o ministério de Jesus começou não muito tempo depois do de João, né? Eu particularmente não tenho muita opinião formada a respeito disso, mas eu acho que é possível sim a gente imaginar que Jesus tenha demorado até um ano, né, para se revelar depois que João começou a pregar. Então a gente tem um período entre 6 meses e um ano de diferença entre os ministérios aí, né, de João Batista e de Jesus. Então a gente pode comparar as idades, né? Então a gente já viu isso aí nas aulas anteriores, que Jesus teria nascido, e consequentemente João Batista também, teria nascido ali mais ou menos no ano 3 a.C., né? Seria mais ou menos essa a base nossa aqui. Então, significa que João Batista teria aqui entre 30 e 31 anos de idade, mais ou menos na idade onde vai ser dito depois que Jesus começa também o seu ministério, né? Então, você vê que as datas aqui estão batendo, né, com aquele cálculo que a gente fez antes. Porque se a gente pega outras datas para o nascimento de Jesus, aí quando chega nessa parte aqui, que é a mais precisa de todas, né? Vamos dizer assim, o ponto de referência ideal é esse aqui, é o reinado de Tibério, aí a gente fica com Jesus com a idade totalmente avacalhada aí, né? O texto vai dizer que ele começa com 30 e a conta vai botar Jesus com mais de 33, iniciando o ministério, ou até mais, né? Então a conta não vai bater legal. Então, se a gente considera que Jesus nasceu mais ou menos ali no ano 3, então as datas ficam mais corretas aqui, e colocando também João mais ou menos com a mesma idade, né? A partir de 30 anos. Inclusive, é bom que já se diga isso, que essa idade de 30 anos é também uma idade muito significativa, né, para o judeu da época. Ele considerava que com 30 anos de idade o cara já era adulto de verdade. Até então não, era um jovem, né? Mas com 30 anos de idade o cara era um adulto. Então, não é coincidência e nem é por acaso que tanto João quanto Jesus comecem os seus ministérios com 30 anos de idade, né? Cerca de 30 anos de idade. E aí a gente continua aqui com essa descrição de Lucas, que ele não fala só do 5º ano de Tibério, mas ele também situa outros personagens históricos, todos eles aqui históricos. Só tem um que até hoje ainda existe uma celeuma a respeito dele, mas todos os outros já foram identificados e já se sabe mais ou menos quando eles exerceram os seus cargos, né? Então ele fala aqui sobre Pôncio Pilatos como governador da Judéia, Herodes como o tetrarca da Galileia. Lembra lá da fuga para o Egito, né? Foi justamente essa situação, quando, na verdade, o retorno, né? Quando a família de Jesus retorna do Egito, eles não querem ficar na Judéia porque Herodes, filho de Herodes, né, estava reinando na Galileia. E é exatamente esse Herodes aqui, é o chamado Herodes Antipas, né? Ele começou a reinar assim que Herodes morreu. Historicamente se coloca como sendo no ano 4, mas a gente viu aí que existe a possibilidade de também ser o ano 1, né? Quando você vai ver aí também essa questão da morte de Herodes, existe uma dúvida se foi o ano 4 ou 1, então se coloca assim, Herodes morreu entre o ano 4 e o ano 1, né? E aí a gente pegou aqui a ideia de que foi o ano 1. Então, esse Herodes tetrarca da Galileia, ele começou a reinar no lugar do pai dele no ano 1 e reinou por um bom tempo. Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, um outro filho, né, de Herodes, que se tornou tetrarca da Itureia e Traconites, que era uma outra região ali. Lisânias, tetrarca de Abilene. Esse Lisânias existe uma dúvida de quem ele é, porque existe um Lisânias que possivelmente não pode ser esse, e esse Lisânias aqui não existe nenhuma indicação muito clara sobre ele, então é a única dúvida que a gente tem aqui. Mas ele também complementa dizendo, Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdócio. Então, se você dá uma olhadinha aí nessa tabela que está aparecendo aí, você vai ver que, pegando aí essas datas, né, essas datas que estão sendo indicadas aí são datas que você encontra também essas informações aí pela internet, você vai ver que o início e o fim desse período, ou seja, o período que João Batista se revelou, teria que estar compreendido entre os anos 26 e 34 da era cristã.
Porque somente entre os anos 26 e 34 a gente tem todos esses personagens aí atuando como Lucas descreve, né? Então, perceba que o ano que a gente colocou aqui, que é o ano 28, né? Entre 27 e 29, mas vamos botar o 28 como média, ele está dentro desse período perfeitamente, né? Entre o ano 26 e o ano 34. Então, é bem interessante a gente perceber isso aí, porque Lucas é muito preciso no que ele fala, né? E aí ele continua... Ah, sim, um detalhe. Eu queria falar sobre Anás e Caifás, porque inclusive aí nesse gráfico que eu coloquei para vocês aí, você percebeu que Anás, ele reinou... tem um período pequeno de Anás e Caifás um período maior. Na verdade, Anás começou a reinar lá atrás, no ano 4, se não me engano. Bem lá atrás. E ele foi até mais ou menos aí esse ano 14, né? E depois o filho dele pega o genro dele, que era Caifás, pega o gancho aí e continua no sumo sacerdócio. Só que a gente vai perceber, inclusive, aí ao longo de todo o Novo Testamento, que Caifás não era sumo sacerdote sozinho. Porque Caifás, ele era genro de Anás. Ele era casado com a filha de Anás. Então, Anás ainda tinha influência sobre ele. Na verdade, Anás foi um sumo sacerdote bem diferente de outros, porque 5 filhos dele e mais esse genro sucederam ele no sacerdócio, né? E a gente está falando aqui de período romano, onde o sumo sacerdote era colocado do jeito que Roma queria, não era pela tradição nem pela herança bíblica, era outra coisa. Então, nesse caso aí, quando o genro de Anás assume, Anás está por trás dele, né? Então a gente vai perceber isso ao longo da história, principalmente lá no julgamento de Jesus, que a gente vai ver o tempo todo falando de Anás e Caifás, Anás e Caifás. Nunca vai falar sobre Caifás sozinho. Anás sempre vai estar junto com ele. Então prosseguimos aqui, percebendo Lucas dizendo o seguinte: foi nesse ano, no ano 28, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto da Judéia. Lucas usa uma expressão, né, quando ele fala assim, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Ele está usando uma expressão muito parecida com as que a gente encontra nos livros dos profetas do Antigo Testamento, né? Quando diz, então veio a palavra do Senhor a, Malaquias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, né? Então ele usa a mesma expressão. E de fato, hoje, por exemplo, a gente considera assim, e naquele tempo eles já entendiam isso, que João Batista ele não é um profeta da nova aliança, ele é um profeta da antiga aliança, né? João vem antes de Cristo, né? Ele vem antes de Jesus. E o ministério profético que ele exerce, a forma como ele exerce o ministério profético dele, é um ministério profético muito semelhante aos profetas do Antigo Testamento, inclusive com uma semelhança muito clara entre ele e Elias, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, embora exista um lapso de tempo de mais ou menos 400 anos entre Malaquias e João, né? Porque Malaquias profetizou mais ou menos lá em 430, né, antes de Cristo. Então a gente vai ter aqui, apesar desse lapso, João Batista ser considerado como um profeta, não apenas hoje em dia, né, pela teologia cristã, mas também lá atrás, as pessoas identificaram ele como um profeta também, né? E o modo como Lucas apresenta também aqui João, né, já leva a essa semelhança, né, da forma como Deus falava no passado com os profetas. Então ele fala do mesmo jeito aqui. E um detalhe interessante aqui do que ele diz é que ele fala assim, que a palavra do Senhor veio a João no deserto da Judéia. Então, isso quer dizer literalmente que ele pregava no deserto da Judéia, que depois também a gente vai ver que é de fato o que acontecia, né? Então, essa situação de João pregando no deserto da Judéia, inclusive provavelmente muito próximo de onde depois se encontrou as ruínas do mosteiro de Qumran, né, que se associa aos essênios. Então, João não estava muito distante dali, porque eles estavam também ali no deserto da Judéia, né, os essênios. E foi mais ou menos naquela região ali que eles encontraram os manuscritos do Mar Morto, que são justamente manuscritos frutos dessa comunidade, né? Então, esse aí é mais um motivo
para que alguns estudiosos, né, para que alguns estudantes da Bíblia, eles associem João com a comunidade dos essênios. Eu vou dizer o que eu já falei antes. Eu não afirmo que João era um essênio, não afirmo que João tinha alguma relação com a comunidade de Qumran, mas eu acho provável, eu acho possível que João tenha tido algum contato com a comunidade de Qumran. Até penso que existe sim a possibilidade de que o texto lá diz que quando João, mais novo, antes de iniciar o seu ministério, ele foi para o deserto. E ele morou no deserto até esse dia aqui. Então, talvez nesse período, né, onde ele estivesse morando no deserto, ele estivesse morando junto com os essênios, junto com a comunidade de Qumran. É possível, mas nós não temos essa informação clara, né? Mas é apenas uma possibilidade. E deixa eu até abrir um parênteses aqui para dizer a você que algumas pessoas não gostam muito dessa ideia, refutam ela de cara, porque existe uma ideia errada sobre os essênios, né? Hoje em dia tem alguns grupos aí religiosos que querem se associar aos essênios, dizem, não, nós somos descendentes dos essênios, nós estamos seguindo a tradição dos essênios. Mas esse pessoal moderno de hoje em dia, que quer se associar aos essênios, eles seguem uma linha mística, esotérica, sabe? Eles se desviam um pouco do que a Bíblia ensina aqui. Eles entram numa pegada, às vezes até meio gnóstica também. Então, tem em mente que quando a gente fala de essênios aqui, não tem nada a ver com o que hoje em dia se diz que é essênio ou que tem ligação com essênio, tá? Esses essênios lá do passado, eles eram uma seita judaica, eles eram judeus, eles eram estudantes das escrituras, eles esperavam o Messias, e eles eram muito parecidos com os demais judeus. A diferença é que eles tinham interpretações um pouco diferentes sobre a questão da vinda do Messias, eles tinham algumas interpretações escatológicas, né, de achar que o mundo já estava para se acabar e que finalmente ia acontecer a luta entre a luz e as trevas, e eles também estavam afastados da sociedade porque eles não aceitavam o sacerdócio do templo e também não aceitavam as tradições dos fariseus, aquela questão da lei oral e tudo mais. Então, é nesse sentido que eles se diferenciam, né? Mas do ponto de vista geral, eles acreditavam no Deus de Israel, eles não tinham tendências místicas, tá? Eles não se associavam com magia, com alquimia, nada disso, tá? Eles eram judeus mesmo, em termos de religião. Bom, então fechando esse parêntese aqui, o texto vai nos dizer o seguinte, que João percorreu toda a região próxima ao Jordão, né, nos arredores do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Já falei sobre isso aqui, que o judeu já praticava o batismo, inclusive já existia a prática de batismo para conversão, né, as pessoas que isso não vem de lá de trás do Antigo Testamento, é uma tradição que surgiu depois, e as pessoas que se convertiam ao judaísmo passavam por um batismo. Todos os sábados, para entrar na sinagoga, era preciso passar por um batismo de purificação. Só que perceba, o batismo até então era um batismo de purificação. E aqui João está pregando um batismo de arrependimento. Então ele já traz uma coisa diferente. João está inovando aqui, né? João é que trouxe o batismo de arrependimento. Não existia esse tipo de batismo. E só para esmiuçar aqui, o que ele está chamando de batismo de arrependimento? É porque, como o texto vai dizer, quando as pessoas iam para serem batizadas, elas confessavam os seus pecados. Elas diziam publicamente, eu me arrependo dos caminhos que eu tô andando, da minha prática de vida. E algumas até, o texto dá a entender, que eles confessavam os pecados publicamente. Eu me arrependo de estar extorquindo as pessoas, eu me arrependo de estar mentindo para as pessoas e tal. Então elas confessavam os pecados e diziam, a partir de hoje eu quero ser uma nova pessoa. Então aí ela era batizada, e aí o que o texto está chamando aqui de batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, né? As pessoas tinham que confessar, se arrepender dos seus pecados e serem batizadas para então, oficialmente, vamos dizer assim, elas terem o perdão daqueles pecados. A gente não tem essa informação clara na Bíblia, mas é costumeiro, né, tradicional a gente pensar que esse batismo acontecia uma vez só, né? Então as pessoas não eram batizadas toda vez. Ah, eu pequei de novo. Aí ela se batizava. Ah, eu pequei de novo. Não. Ela passava por um batismo apenas e a partir daquele momento ela tinha a obrigação de viver uma vida diferente, né? E a gente vai ver, não aqui ainda, mas a gente vai ver que o próprio João já dava instruções às pessoas
de como elas deveriam viver, né? Tudo baseado na lei, inclusive, na Torá. Então, diz assim, este João é aquele que foi anunciado, e aí, nesse caso aqui, é uma profecia de Malaquias, né, pelo profeta Malaquias, isso está lá em Malaquias 3,11, que diz, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Né? Então, ele é esse mensageiro. E a gente vai ver mais para frente que existe uma profecia também em Malaquias falando da vida de Elias, e Jesus claramente identifica Elias com João Batista aqui. E também no livro das palavras do profeta Isaías, que diz o quê? Voz do que clama no deserto, prepare os caminhos para o Senhor, para Jeová, façam veredas retas para o nosso Deus. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Isso está em Isaías 40, do versículo 3 ao versículo 5. Eu quero até te chamar a atenção aqui, porque se você for pegar essas passagens, Malaquias 3:1, Isaías 4, de 3 a 5 e outras que a gente vai ler aí mais para frente, você vai perceber que elas têm diferenças, né? A versão que você encontra no Novo Testamento é um pouco diferente, ou às vezes até muito diferente, da versão que está no Antigo Testamento. A razão disso acontecer é que existem... primeiro, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, mesmo que o escritor do Evangelho, vamos pegar como exemplo Mateus, né? Mateus é considerado o evangelho mais judeu de todos. Então, existe inclusive uma tradição, já falei sobre isso, que ele escreveu primeiro em hebraico o evangelho e depois foi traduzido para o grego. Vamos pensar nessa possibilidade, né? Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico. Então, ele naturalmente citaria as escrituras em hebraico, né? E, posteriormente, aquilo foi traduzido para o grego. Mas o que acontece é que nos tempos de Jesus, as pessoas não falavam mais o hebraico corriqueiramente. Eu já comentei sobre isso, inclusive, logo no início aqui, acho que na primeira aula. Os judeus falavam aramaico. É muito parecido com o hebraico, mas não é a mesma coisa. Inclusive, algumas palavras são bastante diferentes. Então, por conta disso, as línguas mais comuns do povo eram o aramaico e o grego. O grego, talvez muitos judeus não soubessem grego, mas como tinha judeus que vinham de fora de Israel, né? Ou seja, eles nasceram fora de Israel, como é o caso de Paulo, por exemplo, né? Paulo é chamado de Saulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, numa cidade lá que hoje é onde é a Turquia. Mas ele era judeu, porque os pais dele eram judeus. Então, depois ele veio para Jerusalém e tudo mais. Então, no meio ali daquela salada de fruta que era o judaísmo e os judeus do primeiro século, a gente tem ali judeus de fala grega e judeus de fala aramaica, né? Então, eram as duas línguas mais comuns. Bom, existia já no tempo de Jesus versões da Bíblia, né, judaica, que compreende de Gênesis a Malaquias, né, para nós. Já existia versões gregas e versões aramaicas das escrituras. E aí a gente percebe que muitos dos textos que são usados aqui no Novo Testamento, eles não batem muito com a nossa versão do Antigo Testamento atual, porque a nossa versão do Antigo Testamento ela vem do hebraico, de um grupo de manuscritos que chama de manuscritos massoréticos, que foi um texto produzido, inclusive, bem tardiamente, já foi produzido em 400 depois de Cristo. Mas por que se usa? Porque o hebraico antigo não tinha vogais, e esse texto massorético tinha. Então, para que a gente tenha mais certeza do que está sendo dito ali, né? Porque, como eu já comentei até na aula retrasada, se não me engano, as palavras hebraicas, se a gente tirar as vogais, às vezes 3 palavras diferentes têm as mesmas letras, né? Pela falta da vogal. Então, vamos dizer assim, a parte acadêmica, né, dessa questão das traduções da Bíblia, eles prezam por usar mais o texto massorético. Mas a gente percebe que, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, muitas das passagens vêm do texto da versão chamada Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Então existia já essa versão nos tempos de Jesus. Talvez não existisse como existe hoje, né, compacta, bem estruturada, mas já existiam traduções gregas de todos os livros do Antigo Testamento. Então, 2 situações podem acontecer constantemente aqui no Novo Testamento. Uma, a citação vem da Septuaginta, a versão grega, não vem da versão massorética, que inclusive não existia nesse tempo.
A segunda possibilidade é que, muitas vezes, e isso acontece mais até com Paulo e com outros escritos apostólicos, onde a pessoa que está escrevendo, ele cita a passagem de cabeça, ele não faz uma citação ipsilitri do que o texto diz, né? Então também existe essa possibilidade. E ainda existe também uma situação que alguns estudiosos apontam para a possibilidade de alguns desses trechos, né, dessas passagens, serem extraídas de um texto antigo, que talvez a gente não tenha conhecimento, né, uma versão antiga, um pouco diferente. E quando se descobriu, inclusive, os manuscritos do Mar Morto, que eu até comentei agora há pouco, que foi produzido pela comunidade dos essênios, a gente percebe que o texto deles é hebraico, né, eles escrevem em hebraico, mas o texto muitas vezes bate com a versão grega, mas não bate com a versão maçorética. O que é um dilema, às vezes, para quem está traduzindo a Bíblia. Então, como é que pode? O texto dos manuscritos do Mar Morto, eles vêm de 100 a 200 anos antes de Cristo. O texto maçorético, que é esse que tem as vogais, foi produzido mais ou menos em 400 depois de Cristo. E o texto grego foi traduzido mais ou menos no mesmo tempo aí de Qumran. Entre o ano 200 e o ano 100, por aí, foi sendo produzido o texto grego. Então, o que a gente percebe é que o texto grego, mesmo sendo uma tradução, né, que é o que muitas vezes até se considera, não vamos usar o texto grego, o texto é uma tradução, vamos usar o texto maçorético, que é original hebraico. Mas, às vezes, o texto grego, da Septuaginta, bate com esse texto da comunidade de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, mas não bate com o maçorético, né? Então, isso é um dilema, é um problema que, às vezes, a crítica textual, né, que é o pessoal que vai aí vendo os manuscritos melhores para serem usados nas traduções da Bíblia, eles, às vezes, se batem com isso. O fato é que as Bíblias modernas, a maioria delas, usa o texto maçorético, que é esse texto mais tardio, para o Antigo Testamento. Então, essa discrepância, né, que existe entre a versão grega, as passagens no Novo Testamento e as passagens no Antigo, pode ser fruto até mesmo, que também existe essa tese, de uma modificação que foi feita pelos maçoretas, para que os textos não batessem com a vida de Jesus. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Não vamos atropelar aqui as coisas, né? Então, prosseguindo, o texto vai dizer o seguinte sobre João. Ele dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Veja que é a mesma pregação que Jesus mais tarde vai fazer, né? Numa tradução mais literal, isso aqui significa mudem de atitude, porque o reinado de Deus chegou. E aqui perceba que o reino de Deus, ou o reinado de Deus, isso aí inclusive vai ser importante para a gente entender as coisas que Jesus vai falando na frente. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não está falando de um lugar, ele não está falando, o reino de Deus, um lugar lá no céu e tal. Não. Reino aqui tem o sentido de reinado, de domínio, o local onde Deus domina, onde Deus reina. Onde é o reino de Deus? Onde Deus reina. Antes de Jesus, onde era o reino de Deus? O reino de Deus era só lá, onde Deus está, e lá onde ele é obedecido, né? Mas Jesus agora está trazendo esse reino para cá. E aí, no caso, João já está anunciando esse reino também, né? Então ele está dizendo, olha, arrependam-se. Se vocês se arrependerem, vocês farão parte do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É esse ambiente, essa bolha, vamos dizer assim, nesse mundo corrompido, nesse mundo que não obedece a Deus, nesse mundo que está totalmente distante de Deus e que onde Deus não reina, porque os homens não deixam Deus reinar. O reino de Deus é essa bolha onde você que se arrependeu está dentro e aqui Deus reina. Porque o reinado de Deus é a gente que permite, né? Nós é que permitimos o reinado de Deus na nossa vida. Deus não reina sobre a nossa vida sem a gente querer. É por isso que muita gente não entende quando a gente até fala assim, as pessoas dizem que são filhas de Deus, mas não agem como filhas de Deus. Por quê? Elas não estão deixando Deus reinar na vida delas, né? Mas se você deixar Deus reinar na sua vida, então ali, em você, estará o reino de Deus. E aí, o que João está dizendo aqui é que o reino não é um lugar. O reino é um domínio, é o lugar da soberania de Deus. Então a gente percebe que essa pregação de João aqui, assim como a pregação de Jesus, não é uma ameaça. Ele não está dizendo, olha, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando, né? Como se fosse, arrependam-se, porque quando o reino chegar, vocês vão se quebrar.
Não é isso que ele está dizendo. Na verdade, ele está fazendo um convite. Ele está dizendo, olha, arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está próximo. Quando fala que está próximo também, não está dizendo que ele está próximo de chegar. Não. A palavra grega literalmente significa está à mão, está à disposição. Né? Então, o reino de Deus está aqui, está à disposição. Agora vocês precisam se arrepender para que vocês usufruam dele. Então é um convite, né, que João está fazendo aqui, que depois também Jesus vai fazer. E para fechar, a gente tem aqui o seguinte, a descrição de João, né? E diz assim: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Mais para frente a gente vai ver em detalhes Jesus falando sobre João, dizendo que João era o Elias que havia de vir. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está fazendo uma relação com a passagem de Malaquias 4:5, que diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Até hoje o judaísmo ele espera a vinda de Elias antes da vinda do Messias. Então existe uma cerimônia, por exemplo, não lembro agora se é na Páscoa, se é agora no fim do ano, onde eles colocam uma mesa, ou melhor, eles colocam uma cadeira na mesa de jantar vazia. É a cadeira de Elias, para mostrar que eles estão na expectativa da vinda de Elias. E Jesus vai dizer lá na frente, olha, vocês não ouviram dizer que vinha Elias? Pois se vocês quiserem aceitar, o que eu estou dizendo como verdade, Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Aí o texto diz, então entenderam que ele falava de João Batista. E aí, quando a gente vai ver a descrição que a gente tem de Elias, que não são muitas, né? Mas a descrição da aparência de Elias, lá em 2 Reis 1:8, diz o seguinte, eu não vou falar do contexto todo, mas o texto vai dizer assim, que Elias é descrito como um homem peludo e com os lombos, ou seja, a cintura, cingida de um cinto de couro. Olha aí, exatamente a forma como está sendo descrito aqui João Batista, né? Ele usa uma roupa feita de pelos, peludo, e usava um cinto de couro na cintura. Ou seja, irmão, João Batista está claramente aqui se identificando com Elias. Ele está apresentando uma dica visual aqui para o povo de que ele é o Elias que havia de vir. E muita gente acreditou nisso, né? E depois Jesus vai confirmar, como eu acabei de falar. E aí fala que ele comia gafanhotos e mel silvestre, talvez para significar, né, o estilo de vida austero que ele tinha. Inclusive, lembrando que João Batista era um nazireu, porque diz lá no nascimento dele que ele não deveria beber bebida forte, né? Talvez ele não fosse nazireu propriamente, mas nesse aspecto, né, ele era semelhante ao nazireu. E ele acompanhava também o costume sacerdotal. Os sacerdotes não podiam tomar cachaça, né? Então, João Batista também não tomava cachaça e, pelo fato de viver no deserto, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, ele vivia uma vida muito simples ali no deserto. Ele se acostumou com essa vida simples no deserto e é o que o texto está dizendo a gente aqui, né? A gente depois vai continuar com a pregação de João, né? Mais para frente a gente vai ver o que João pregava para essas pessoas, porque ele não chegava e anunciava só o reino e batizava. Ele também ensinava as pessoas como elas deviam viver, uma vez que agora elas tinham se arrependido e tinham sido batizadas, né? Então, agora que elas faziam parte do reino, então agora elas deviam ter uma outra vida. Mas a gente vai ver isso na aula que vem, ok? Então, que Deus te abençoe, obrigado pela tua presença e que a paz esteja contigo.